Olá, começa agora mais uma edição de Oeco Entrevista. Eu sou Elton Laude e trago na pauta de hoje diversos assuntos relacionados à economia. Mas antes de começar, clique aqui embaixo e inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdos relevantes para você que nos acompanha. E o nosso convidado de hoje é o Marcos Câmara, diretor-presidente do Grupo Frigol, com quem vamos falar de diversos temas, que vão desde o impacto da economia no setor, exportações, mercado interno e também projetos da empresa. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Elton. Eu queria começar aí falando um pouco da sua trajetória, né? Você assumiu a presidência do Grupo Frigol em fevereiro deste ano e tem uma longa história aí já no mercado, né? Conta um pouco pra gente das suas experiências. Bom, Elton, eu realmente comecei aqui na Frigol agora no começo desse ano de 2020, em fevereiro. Eu passei por diversas casas, com diferentes exposições. Comecei minha carreira em Banco do Brasil, depois eu fui para o Banco Safra. Eu fiquei aí até no começo dos anos 2000, 2001 em banco. Aí eu fui para uma empresa francesa chamada Louis Dreyfus, que lida com commodities, né? Só que não eram commodities de proteína animal, eram outros tipos de commodities, como açúcar, café, suco de laranja, né? E depois da Dreyfus eu fui para a Copersucar. Da Copersucar eu fui para a Noble, que é uma empresa que hoje no Brasil opera sob o nome Cófico. Da Cófico eu passei um período na Eldorado Celulose, em seguida na Paranapanema, e agora na Frigol. Então, minha experiência na Frigol em proteína animal começou agora em fevereiro de 2020. Ô Marcos, e diversas áreas distintas aí, né? Que você tem sentido de diferente agora trabalhando no ramo da produção de carne? Obviamente cada área tem suas peculiaridades, né? Como que tem sido para você esse período aí de adaptação? Tem sido bastante rico esse período. A empresa está passando por um momento muito bom, né? Apesar da pandemia, o setor de alimentos é um setor essencial. Nós temos conseguido aqui manobrar bem, né, com relação às providências para a proteção dos nossos colaboradores e fornecedores. E temos mantido uma atuação bastante forte, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A Frigol hoje é a quarta empresa do setor no Brasil. Ela tem se posicionado cada vez mais também nas exportações, com ativos modernos, bem localizados, nas regiões onde há uma boa oferta de matéria-prima. Então, eu estou muito motivado aí para dar sequência a um trabalho que já vem sendo realizado aí de muitos meses para trás. Eu acho que a gente tem aí um bom prognóstico. O Brasil é muito competitivo no agronegócio, sobretudo na pecuária. Ô Marcos, e a pandemia ela tem afetado de alguma forma o setor? Houve queda, houve aumento no consumo de carne bovina? Elton, afetou em algumas dimensões, né? Sob o ângulo vamos dizer, sanitário, a gente até por estar numa indústria que já tem protocolos sanitários muito rígidos, o que nós fizemos foi reforçar esses protocolos, né, para manter a integridade e a saúde dos funcionários nas diferentes plantas onde nós operamos. Então, além das medidas legais aí das autoridades competentes, a Frigol se antecipou e tomou uma série de outras medidas aqui no sentido de aumentar a proteção e mitigar os riscos de um contágio. Nós afastamos de imediato todas as pessoas que pertenciam ao grupo de risco, né? E todos aqueles que, por alguma razão, apresentaram algum sintoma. Então, o impacto para nós não foi nem na capacidade de operar, foi em algum momento, em alguma planta,
onde nós tivemos que afastar preventivamente um contingente razoável aí de funcionários. Diga-se de passagem, boa parte desse contingente já voltou ao trabalho e hoje, afastados, nós só temos aqueles que compõem o grupo de risco. E, de outro lado, nós vimos aí até no começo da pandemia, uma retração da demanda interna, mas que foi amplamente compensada por um aumento da demanda de carne no mercado internacional. Então, esse ano, 2020, nós continuamos um movimento de expansão das vendas no mercado internacional, de maneira que, dentro do ano 2020, nós deveremos ter cerca de 50% das vendas nesses mercados, sobretudo na China, e que tem feito com que a gente consiga atravessar muito bem aí esse período mais crítico de pandemia, felizmente. Em relação a essa questão das exportações, no ano passado, se eu não me engano, no finalzinho do ano, aí teve a habilitação de outros 2 frigoríficos do grupo aí pelo governo federal para essas exportações para o mercado chinês, né? Na época, se eu não me engano, foi divulgado que essas exportações elas deveriam atingir aí um patamar de cerca de 35%. Agora você comentou de 50%, é um crescimento considerável de um ano para o outro, né? Correto, a gente está indo nessa direção. Nós, como você bem disse, nós temos hoje 2 plantas habilitadas para exportação para a China, temos uma terceira a caminho e uma quarta num processo intermediário de habilitação. Além da habilitação para a China, nós obtivemos agora, no começo de julho, a habilitação para exportação para Israel. A Frigol é uma das 4 plantas no Brasil autorizadas agora a exportar para Israel. Nós deveremos começar um programa de exportação para aquele país nas próximas 2 ou 3 semanas. Dessa forma, a gente está ampliando a nossa distribuição geográfica e também a participação das exportações do nosso mix de venda. Isso tudo vai resultar, no ano de 2020, numa ampliação bem razoável das receitas da companhia, puxada pelas exportações e por um câmbio bastante favorável para as exportações. Ô Marcos, e atualmente a Frigol está com quantas plantas em operação no país? Então, nós temos 4 plantas em operação de bovinos, 2 plantas no Pará, uma no município de São Félix do Xingu, outra no outro município chamado Água Azul do Norte. Temos uma planta em Goiás, em Cachoeira Alta, e a planta de Lençóis Paulista, de bovinos. Além disso, nós temos uma 5ª planta focada em suínos, que está sendo retomada nas próximas 3 ou 4 semanas aqui em Lençóis Paulista. Essa, inclusive, era uma pergunta que eu ia te fazer. Chegou até a redação, inclusive, alguns comentários a respeito dessa reativação, né? Agora, você confirmando a informação, eu queria que você falasse em números, assim, já é possível prever quantas contratações devem ser feitas para a retomada do frigorífico que fica lá no distrito empresarial aqui de Lençóis? Sim, dá para estimar em torno de 140 pessoas serão contratadas para aquela operação, nessa primeira etapa. A gente já contratou a liderança, a pessoa que vai ficar responsável pela divisão de suínos, e agora estamos contratando o time operacional com esse objetivo de começar a operar agora, no mais tardar, no começo de setembro. Então, objetivamente falando, devemos recrutar 140 pessoas para aquela unidade. Uma ótima notícia aí para a cidade, né? Num período em que muito tem se falado de pessoas perdendo o emprego, aí 140 novas pessoas vão voltar ao mercado de trabalho, né? Muito importante. Sim, sem dúvida. A gente está muito feliz aí de estar contribuindo aí para a retomada da operação e a criação de oportunidades aqui em Lençóis. Isso para não dizer que também na nossa planta aqui de bovinos nós reforçamos o time recentemente com contratações. Legal. Ô Marcos, e a respeito dessa questão de
projeto de expansão, a Frigol já vem aí há algum tempo investindo nessa parte, né? Esse próprio frigorífico lá de Goiás, de Cachoeira Alta, já faz parte desse projeto que vem sendo implantado aí há alguns anos. E vocês têm nos próximos anos aí a ideia de expandir ainda mais, tentar entrar em outros mercados e com isso investir em novos frigoríficos também? Elton, no curto prazo, ou mesmo no médio prazo, a gente tem aí as plantas com alguma capacidade de expansão, de utilização, sem grandes necessidades de novos investimentos, né? A gente está com plantas atualizadas do ponto de vista tecnológico, estamos abatendo aí algo como 45 mil animais por mês, e a nossa capacidade de abate de bovinos se aproxima das 60 mil cabeças. Então, a gente tem condição de absorver um aumento de operação sem ter que fazer investimentos, né? Os investimentos estão sendo alocados nas habilitações, para a gente ganhar novas geografias nas exportações, e na modernização de algumas das plantas, com instalação de novas áreas frias, novas capacidade de abate para atender requisitos sanitários de alguns mercados, nesse sentido, né? A gente tem alguns projetos aqui também de modernização no sentido de geração de energia solar, enfim, tem um conjunto de projetos que está sob análise que deveremos lançar nos próximos meses, objetivando ganhar eficiência operacional no nosso negócio. Voltando na questão do frigorífico de carne suína, o foco do processamento lá vai ser o mercado aqui do estado de São Paulo ou tem outros planos? No primeiro momento, o mercado interno, porque a gente precisa fazer um ajuste, uma adequação da planta, para que ela fique habilitada também a atender mercado externo. Então, isso virá numa fase seguinte, provavelmente em 2021, né, que nós vamos implantar a área de desóssea. Então, hoje a gente para na carcaça e a gente vende a carcaça aqui no mercado interno, prioritariamente no mercado de São Paulo. E qual que é a capacidade de abate lá dessa unidade? Cerca de 800 animais dia. Bastante. Ô Marcos, eu também queria comentar com você voltar um pouquinho no tempo, aí você chegou neste ano, mas com certeza deve ter acompanhado que uma das questões que chama muita atenção em relação à Frigol é que, se a gente pegar aí nos últimos 15 anos, a empresa veio de uma situação extremamente difícil, né? Chegando a entrar aí num processo de recuperação judicial e em relativamente um curto espaço de tempo, não só conseguiu sair da situação, como expandir mercados e acabou se tornando, como você mesmo já lembrou, a quarta maior produtora de carne bovina do país, em um contexto totalmente diferente. Aqui que você acha que a gente pode atribuir essa reviravolta na questão da Frigol? Qual que é o diferencial da empresa, na sua opinião? E eu acho que a empresa tem acertado aí nos últimos anos nas estratégias, né, de focar na operação, na eficiência operacional, no controle de custo, né, na qualidade de produtos, na diversificação dos mercados, na exportação. Enfim, ela ganhou graus de liberdade que permitiram fazer, como você bem disse, essa reviravolta, né, daquela situação lá de 2010, onde ela e junto com outras empresas do segmento foram afetadas por uma conjuntura adversa, teve que entrar em recuperação judicial, mas aquelas empresas que entraram em recuperação judicial naquela oportunidade, a Frigol foi a única que efetivamente saiu inclusive judicialmente, já cumpriu todas as obrigações, e é uma empresa agora com vida nova, trilhando um novo caminho, seguindo uma agenda bastante ambiciosa de crescimento e ocupação de novos territórios. A empresa, pra você ter ideia, ela evoluiu a receita nesses 10 anos aí da questão lá do problema para hoje
em quase 5 vezes, né? Ela multiplicou a receita em reais em quase 5 vezes. A quantidade hoje de colaboradores da empresa também é bastante superior. A gente tem aproximadamente, com a retomada de suínos, nós vamos chegar perto aí de 2.700 colaboradores nas nossas unidades. Então, acho que a gente está com um posicionamento bastante forte para o momento de hoje, para a demanda que a gente tem que atender e para o futuro próximo. A gente não está, obviamente, está sempre olhando as oportunidades com muita cautela, né, dentro da prudência de gestão, prudência financeira, para que a gente não tenha nenhum retrocesso nessa trajetória, mas eu acho que a gente está no bom caminho. A decisão de ficar posicionado firmemente na exportação e diversificando os mercados é uma decisão que eu reputo bastante acertada e vai nos dar mais capacidade de atravessar as sazonalidades do mercado interno brasileiro. Uhum. Ô Marcos, inclusive nos últimos meses a Frigol lançou novos produtos também, né? Tem um que acabou repercutindo bastante aí, pelo menos aqui em Lençóis, foi a questão de um pão de alho que foi lançado, né? Tem novos projetos aí, planos para diversificar também esse tipo de mercado? Sim, sim, a gente está sempre atento às oportunidades, né, de posicionar produtos, de ampliar o leque de opções aos nossos clientes, trabalhando com marcas premium, né, marcas reconhecidamente fortes no segmento de carnes nobres. Nós temos uma marca chamada BBQ Secrets, que opera muito bem nesse segmento. Estamos ampliando a originação e o abate de gado Angus também para atender determinados segmentos. Então, a Frigol opera muito bem esses mercados e sempre que é possível ela busca inovar, né? Além disso, a gente está buscando ampliar as formas como a Frigol faz negócio no mercado, através de canais digitais que em breve serão lançados, né? Para ampliar a nossa capilaridade de atendimento, não só aqui na região, mas também em plano nacional. Que a Frigol nos últimos anos acabou se tornando uma empresa de projeção nacional, né? Sim, sim. Lembrando que a gente está no mercado, né, que é bastante competitivo. Ele é dominado por 3 empresas que são muito grandes, né, e a gente tem, embora tenhamos um porte grande, nós temos aí um caminho ainda bastante longo para chegar próximo das 3 líderes do mercado. Mas nós vamos naquela direção. Nós queremos ser não a maior, mas a melhor empresa do setor de proteína animal do Brasil. E, inclusive, nos 2 últimos anos, um ranking muito conceituado aí de mercado feito pela revista Exame colocou a Frigol no topo aí do segmento de carne bovina já por 2 anos seguidos, né? Qual que é a expectativa de vocês para este ano? Isso traz mais responsabilidade, né? Porque à medida que você consolida uma marca de qualidade, todo ano você tem que, no mínimo, empatar para continuar onde está, né? Então, a gente tem que continuar investindo na qualidade dos nossos produtos, né? Nas certificações. Uma outra área que merece muito a atenção da companhia é a questão da sustentabilidade, sobretudo porque, como eu comentei há pouco, nós temos 2 plantas localizadas no bioma amazônico, que é um local muito visado por questões ambientais. Então, nós temos todo um protocolo relacionado à atuação naqueles mercados de originação de animais de áreas livres de desmatamento e iniciativas nessa direção, para que nós tenhamos aqui as certificações e os requisitos necessários para atender todos os nossos grandes clientes do Brasil e do exterior. Hoje, quem fornece os bovinos para a Frigol são produtores que estão na região do entorno dos frigoríficos, ou vocês têm negociado com produtores de outras regiões fora da onde vocês têm atuado? Via de regra, Elton, a gente tenta comprar bois daqueles pecuaristas que são cadastrados, certificados, que passaram
por todos esses protocolos de verificação nas regiões próximas às unidades, mas há casos em que a gente movimenta animais aí até 1.000 quilômetros. Não são exceções, mas aí existem esses casos. Ô Marcos, e falando da questão econômica de um aspecto global, a gente ainda está em meio à pandemia e a apreensão do mercado, de modo geral, é de não saber quando essa recuperação aí vai ter início, né? Sobretudo para os setores que foram mais afetados. A gente sabe que o setor alimentício, por ser uma atividade essencial, tem sofrido menos esse impacto, né? Mas você, com a experiência aí na área executiva, acredita que vai demorar ainda quanto tempo para a economia, de modo geral, começar a dar sinais maiores de recuperação, de aquecimento? Olha, Elton, é uma pergunta, vamos dizer, que tem vários ângulos. Eu acho que a gente, de fato, está num problema que tem ainda muita imprevisibilidade de solução, quer dizer, a solução a gente acredita que virá somente com as vacinas, e não há nenhum cenário de vacina de curto prazo. Os melhores cenários indicam, né, dezembro para frente como sendo uma data mais viável para uma vacinação em larga escala. Enquanto isso, obviamente que tem que equilibrar a questão da pandemia com a necessidade também da retomada da economia. Regiões, o Brasil tem as diferenças regionais, né, que precisam ser respeitadas. Eu acho que tudo isso combinado está produzindo aí uma crise bastante forte, né, uma retração econômica que esse ano deve ficar acima de 5% quando você olha os números agregados do país. Mas eu acredito também que a recuperação deva ser rápida, né? Eu acho que se o Brasil continuar na trilha das reformas, aproveitar esse momento aí para que nós tenhamos aí alinhamentos entre os atores do cenário político brasileiro para encaminhamento das reformas que ainda precisam ser feitas, sobretudo a tributária. A gente conseguir aproveitar essa janela para fazer isso e, vamos dizer, impulsionar uma retomada mais rápida, eu acho que a gente terá um 2021 bastante promissor, né? Até porque a gente estaria vindo de uma base deprimida, que é o ano de 2020. O cenário internacional é a mesma coisa, né? A gente vê ainda mercados maduros sofrendo com segunda onda e os mercados que têm recuperado um pouco mais rapidamente são os mercados asiáticos, mas o conjunto das economias ainda sofrendo muito. Então, vamos ver, a gente está vivendo ainda a prioridade do momento, que é a questão da saúde pública, né, que é evitar com que essa calamidade se estenda por muito mais tempo, né, e que os efeitos sejam contidos na medida do possível, e estarmos, como país, preparados para a retomada, né, assim que a gente tem aí um cenário de vacinação mais consistente pela frente. Você comentou a respeito da reforma tributária, é um tema que está, inclusive, em discussão no Congresso, né, e com algumas mudanças muito importantes, inclusive na questão de recolhimento de impostos que hoje são feitos de forma agregada, digamos assim, né? Em cada etapa da cadeia produtiva há esse recolhimento e com uma mudança que está se desenhando no horizonte, aí isso pode acabar beneficiando muitos produtores, né, pelo país. Eu acho que a reforma tributária é a reforma da vez, né? E ela tem algumas questões que eu acho que já são consensuais, que é a questão da simplificação, a questão da desoneração da folha de pagamento, da redução dos custos das empresas e dos próprios governos federal, estaduais e municipais de arrecadar do sistema atual, que é absolutamente caótico. Então, você tem um custo muito grande de fiscalizar
o custo das empresas de atender os requisitos fiscais, que com simplificação isso tende a melhorar por todos os lados, né? A agenda que está sendo proposta no sentido de reduzir o custo das empresas também é uma agenda positiva, né? Reduzir o custo operacional e o custo de gestão dos tributos, facilitar o entendimento do real impacto da carga tributária em cada produto que se vende ou serviço que se presta. Então, essas diretrizes aí eu vejo com muito bons olhos. Se a gente conseguir entregar uma reforma tributária moderna, né, que faça com que destrave o país, isso vai ser muito positivo para a economia de maneira muito rápida. Vamos ver se a gente consegue aí encontrar os consensos entre o governo, o Congresso e a sociedade para que isso aconteça. É uma pauta de extrema importância. Vamos aguardar aí para ver se até o final do ano tenhamos alguma novidade positiva, né, Marcos? Sem dúvida, sem dúvida. Estamos aqui na expectativa, porque tudo que vem nesse campo só pode melhorar, até porque piorar é muito difícil. Isso eu acho que também está diretamente ligada à própria questão da recuperação da economia, né? Porque se a gente levar em conta que tudo depende do fluxo de consumo e as pessoas só consomem se elas estiverem empregadas e com renda, uma coisa vai puxando a outra, né? É um ciclo sem fim. A gente já está vivendo, né, Elton, um ambiente econômico, vamos dizer, bastante inédito para nós brasileiros, que é uma conjuntura de taxa de juros muito baixa, né? O que leva aos investidores a busca por ativos na economia real e não mais ativos de renda como era o comum no passado, com uma taxa de juros muito alta. Isso tem estimulado e estimulará cada vez mais a atividade econômica na economia real, através de investimentos na cadeia produtiva, o que vai refletir em crescimento, né? Investimento se traduz em crescimento, e crescimento se traduz em emprego e renda, o que gera um círculo virtuoso na economia, que é o que todos nós esperamos para frente. E qual o impacto também desse momento de alta do dólar? Isso beneficia as exportações? Ele torna mais favorável para as empresas brasileiras que investem nisso? Sem dúvida, sim. O ambiente de um dólar, um câmbio favorável, ele é muito positivo para as exportações. Ele traz algumas complexidades de gestão, porque as empresas que têm um viés exportador, elas também têm, via de regra, dívidas em dólar. Então, você tem algumas questões relacionadas a padrões de contabilidade, onde você tem que reportar resultados na moeda funcional, que é o real, e transacionando com dólar, e eventualmente você pode ter impactos de curto prazo no balanço, que são negativos e que são mais do que superados nos impactos econômicos da atividade, mas essa relação entre fluxo de caixa e situação patrimonial, ela não necessariamente anda na mesma direção. Então, é só tomar esse cuidado para ter as exposições cambiais bastante bem cuidadas, para que isso não reverta uma vantagem e se torne uma desvantagem para o exportador, tá certo? Marcos, você está completando aí 6 meses à frente da Frigol e queria para a gente já encaminhar para o encerramento que você dissesse qual, na sua opinião, deve ser aí o maior desafio dessa sua gestão aí para os próximos 6 meses, esse restante de ano aqui. O que você acha que a Frigol deve enfrentar de mais positivo e num outro campo de não tão positivo assim? Eu acho que a gente está vivendo um ano assim, com desafios bastante interessantes, né, no sentido do seu ineditismo. Essa questão da pandemia,
ela tomou realmente proporções que ninguém poderia imaginar no começo do ano, né? A gente não tinha noção do tamanho da diversidade que se aproximava e chegou, né? E, no entanto, as oportunidades que isso gerou para nós como empresa, né, na diversificação das nossas vendas, nas exportações, na ampliação das nossas operações, na retomada da operação de suínos. Então, eu vejo isso como positivo. Eu acho que o nosso desafio sempre será, né, de ter os melhores profissionais possíveis aqui na nossa trajetória, né? A gente tem um time muito bom, muito experiente, mas a gente sempre vai precisar de gente boa para continuar a executar o nosso plano, a nossa agenda para o futuro, né? Acho que a gente está também num mercado que tem as suas características, o mercado de proteína animal, a oferta de animais, ela tem a sua sazonalidade. A gente está vivendo um momento de alta pressão nos preços da arroba do boi, por força até do que está acontecendo no mercado internacional. Então, nós vimos aí uma variação significativa de preços comparando o ano de 2019 com o ano de 2020, né? O que faz com que a nossa indústria ela fique espremida entre uma cadeia com preços de custo de matéria-prima subindo, sem condição de transferir para um mercado cuja demanda está bastante impactada pela questão da redução da renda, fruto da pandemia, da redução do emprego, da perda de capacidade aquisitiva de boa parte da população. Então, não obstante isso, a gente está enfrentando bem, atravessando bem, com bastante disciplina na questão dos custos controláveis, né? Fazendo essa movimentação de diversificação e exportação, de maneira que a gente consiga encontrar um mix adequado aqui de negócios que rentabilizem a nossa operação e pavimentem o nosso caminho para o futuro. Tá certo, Marcos. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a você pela disponibilidade de nos atender hoje aí. E apesar de já fazer algum tempo que você está aqui em Lençóis, gostaria de desejar também as boas-vindas aí à cidade, desejar sucesso aí para você e para a Frigol nessa trajetória aí que segue. Muito obrigado. Eu já estou bastante adaptado aqui em Lençóis, a cidade muito agradável, já sou um morador, só não estou usando todos os recursos da cidade, porque tem muita coisa aí que está ainda fechada, mas é uma cidade muito, muito interessante. Estou muito feliz de estar por aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí também. E por hoje é só, mas nos encontramos novamente na quarta-feira, às 19 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube. Nós vamos debater com representantes das principais empresas de Lençóis Paulista o espaço da mulher no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Nossas convidadas são a Cláudia Cunime, da Zilor, a Débora Bento, da Frigol, Laura Câmara, da Luarte e a Sabrina de Branco, da Bracel. Acompanhe com a gente ao vivo e envie suas perguntas e comentários. E até lá, continue nos acompanhando pelo site e redes sociais. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like e comentários para a gente saber o que vocês estão achando. A participação de vocês é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a quarta-feira.